Vamos, batera, vamos. Trocou minhas vestes, colocou um anel em meu dedo, calçou os meus pés. Diga! Trocou minhas vestes, colocou um anel em meu dedo, calçou os meus pés. Eu desperdicei tudo que tinha, acabei junto aos poucos sozinho. Mas caindo em mim pensei, quando dos servos têm pães à vontade na mesa do meu pai, então eu voltarei, Porém, eu ainda estava longe, me avistou, deixando tudo ao meu encontro. Chegou e me abraçou e me beijou. Porém, quando eu ainda estava longe, me avistou, deixando tudo ao meu encontro. Chegou e me abraçou e me beijou. Trocou minhas vestes, colocou um anel em meu dedo, calçou os meus pés. Trocou minhas vestes, colocou um anel em meu dedo, calçou os meus pés. Quantos estão aqui? Levante as suas mãos. Trocou minhas vestes, colocou um anel em meu dedo, calçou. Eu sempre achei que o filho pródigo era aquele que saía da igreja. Mas, escute, o filho pródigo não é quem sai da igreja. O filho pródigo é quem sai da casa do pai. I'm gonna repeat for you. O filho pródigo não é alguém que saiu da igreja. O filho pródigo é alguém que saiu da casa do pai. E ele fez duas escolhas. Uma foi sair. E quando ele fez essa escolha, ele era imaturo, pois a palavra do Senhor diz que ele era o filho mais novo, ele era o filho mais jovem, ele era o filho mais maturo. E muitas vezes fazemos escolhas respaldadas na nossa imaturidade. E sabe por quê que ele não perdeu tudo? Porque quando ele volta, ainda havia uma aliança, ainda havia um anel, ainda havia uma sandália, ainda havia uma festa. Porque o pai, ele sabe que você, imaturo, faz escolhas erradas. Mas para toda escolha errada, por causa de uma imaturidade, porque ser imaturo não é pecado, o Senhor te dá a oportunidade de fazer uma escolha nova. E a Bíblia declara que então, caindo em si, ele decidiu tomar uma decisão, voltar para a casa do pai. Sabe o que eu entendo, irmão? Que mais importante do que fazer escolha é tomar decisões. Porque a primeira, o que levou para fora foi uma escolha, mas o que de volta foi uma decisão. I'm gonna repeat for you. O que levou ele para fora foi uma escolha, mas o que trouxe ele de volta foi uma decisão. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu estava morto, mas o teu amor me ressuscitou. Hoje sou filho. Eu estava morto, mas o teu amor me ressuscitou. E hoje eu sou filho. Vamos declarar. Eu estava morto, mas o teu amor me ressuscitou. E hoje eu sou filho. Trocou minhas vestes, trocou minhas vestes, colocou um anel em meu dedo, calçou os meus pés.
escolha imatura dele tirou ele da presença. É o que você escolhe que te rouba de Deus. Mas é o que você decide que posiciona você de volta. Por isso que arrependimento, irmão, não é um sentimento, é uma decisão. Porque o perdão que eu recebo de Deus me dá a oportunidade de me reposicionar. Porque perdão, pastor, não é quando Deus ele simplesmente apaga o que você faz. É quando Ele te dá a oportunidade de começar de onde você parou. É por isso que Jesus disse para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2 de Apocalipse: eu tenho algo contra ti, tu abandonou o primeiro amor, mas eu te dou um conselho. Que conselho? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porque eram as práticas das primeiras obras que revelavam o teu primeiro amor. Então volta para o primeiro amor. É uma decisão. Escolhas são uma coisa, decisões são outras. Escolha é uma coisa que eu decido, de certa forma, fazer, mas que eu não quero as consequências, porque toda escolha tem uma consequência. Decisão não. Decisão é quando eu sei qual é a consequência da minha decisão. Eu sei o que vai me custar. Por isso você não escolhe seguir Jesus. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Agora nós decidimos por Jesus. Pegou ou não pegou? Você não escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. João 15,16. Não foste vós que me escolheste, fosse eu que vos escolhi. Agora, você que decide se você vive para Ele ou não. Então não é uma escolha, viver para Jesus não é uma escolha, é uma decisão. Diga comigo, viver para Jesus não é uma escolha. Diga, viver para Jesus é uma decisão. E sabe que Jesus gosta da decisão? É que a decisão, ela te posiciona. Uma vez que você decidir, irmão, não tem quem pare você. Quem entende isso? Você está aqui, dá uma salva de palma para Jesus. Glorifica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mistura! Mistura as palmas com glória a Deus e aleluia, pelo amor de Deus. Me ama, Ele me ama. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz, irmão? Eu estou feliz, ganhei 2 carros aqui hoje, ó. Ofertaram, acho que é um Renault aqui, ó. A chave da igreja, está escrito Alisson aqui, ó. Ofertaram um carro aqui para nós aqui, ó. Amém? Sai do seu lugar, abraça aí. Abraça o máximo de pessoas que você conseguir abraçar, em nome de Jesus. Ô, irmão, púlpito aqui não é porta-treco, então, ó, da próxima vez você põe no bolso. Chega aqui, tá cheio de chave, ó, chega... Tudo que você põe no púlpito, tudo que você põe no altar é oferta, irmão. Tudo que você põe é oferta, vigia. Aleluia. Dá um abraço aí no visitante. Culto de quarta-feira, irmão, tá assim, irmão, tá meio desfalcado, né, mas nós vamos mudar essa realidade, em nome de Jesus. Mas nós estamos com vários irmãos nos visitando aqui, seja bem-vindo. Pai do Davi Luiz, ô glória. Tá aqui, ó, já vou falar porque agora tá todo mundo empolgado. Irmão, sai do seu lugar aqui, ó. Como que é o nome do irmão? Eita glória, Jonas veio visitar a gente hoje. Dá um abraço no Jonas aí. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave. Tem que fazer dever de casa, vocês estão? Fica só me mostrando aqui, ó, isso é falta de silêncio. Não fica tudo bagunçado. Uma vez perdoado, 2 vezes perdoado, agora a terceira já era. Não, você sabe. Vai lá, Fabiano, pro teclado, quero que você me ajude com a música. Aleluia! Isso, irmão, já deu um cheiro no irmão aí, já deu um abraço. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. As crianças podem passar ali em nome de Jesus. Manda os meus para lá também, por favor.
Quem está alegre aí? Irmão, está aqui o Jonas. Jonas, para quem não sabe, eu comuniquei a respeito do filho dele essa semana. Eu estou aqui, ó, Jonas, ó. Aqui, ó, guardadinho aqui no envelopinho, desde dentro da Bíblia aqui, ó. A Fran chegou para mim e falou assim: pastor, tem um menininho internado lá. Davi Luiz está internado junto com o Dedé. E tá lá, internado. Ela falou assim: eu queria muito que o pastor colocasse a vida dele em oração. E nós fomos para oração, irmão, às 3 da madrugada até às 4. E aí a gente recebeu uma notícia maravilhosa. A gente nem conhece o Davi Luiz, não conhece o Jonas, né, a mãe. Mas aí chegou uma notícia maravilhosa. A Fran manda mensagem: pastor, a oração do justo pode muito seus efeitos, né? Eu falei: claro que pode. Ele estava com um diagnóstico, um pré-diagnóstico, que o médico ele vem, examina e ele dá supostas diagnósticos. E ele estava com um suposto diagnóstico de leucemia crônica. Acho que foi isso que me passaram. E aí, para a glória de Deus, irmão. Não, eu já vou falando para você dar glória a Deus, aleluia, jogar a cadeira para cima. Para a glória do Senhor Jesus, não é leucemia. Não, você tem que aplaudir, ele aplaude de pé. Jesus merece ser aplaudido de pé. Aleluia! E aí quando a notícia chegou, eu me alegrei. Porque, irmão, só o fato, irmão, deles não diagnosticar aquilo que eles achavam que era para nós, poderia ser, e depois Jesus curar, poderia ser, e talvez Jesus curou, também poderia. Nós não sabemos aquilo que Deus faz agora, mas amanhã a gente entenderá. E está aqui o Jonas com a gente. Jonas, pega ali, pega aqui, Benjamin, me alcança a bota aí. Aí atrás, debaixo de você. Deus mandou te dar essa bota, ela não é nova não, filho. Só que essa bota aqui caminha comigo há 20 anos pelo Brasil. Não sei qual que é o teu número, mas quando eu olhei para você aí, eu não te cumprimentei porque não deu tempo. O Senhor falou para mim: fala para ele que eu estou mudando a caminhada dele a partir de hoje. Não é sobre uma bota velha, mas é sobre a caminhada de alguém que tem pregado o evangelho, tem curado enfermos, tem ressuscitado mortos, tem expulsado demônios. Eu queria te presentear. Vem aqui, meu príncipe. É um presente profético, tá bom? Deus está mudando a sua caminhada. Estende sua mão para cá em nome de Jesus, irmão. Estende a sua mão para cá, Pai, em nome do Senhor Jesus. Está aqui o Jonas. E a família dele está aqui nessa cidade, Pai. E eles vieram de outro lugar, de outra cidade, para fazer um tratamento, mas todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. E eu creio que o Senhor está mudando a caminhada do Jonas hoje, Pai. O Senhor está mudando a história da vida dele. Eu sei que o processo é doloroso, eu sei que eles estão ali, Pai, naquele hospital, Pai, mas eu sei, Pai, aquilo que o Senhor fala comigo, porque eu ouço a Tua voz, e o Senhor manda eu te dizer: eu estou mudando a sua história, estou mudando a sua caminhada, e a Tua vinda para essa cidade tem um propósito muito maior do que apenas um tratamento. Você vai voltar não só com a cura para o teu filho, para a tua cidade, como você vai voltar com um caminho novo sobre a sua frente, em nome de Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não conversei com o Jonas, só conversei com o missionário Luciano. E hoje alguém pega ali, o Luciano, o Pix dele, joga lá na tela no final do culto. Quando você for ofertar, hoje você vai fazer uma oferta especial na vida dele. Eles não estão precisando de nada, irmão, a não ser, irmão, de ser abraçado pela nossa cidade, abraçado pelos irmãos aqui. E hoje, irmão, você que vai dizimar, dizima normal no gasofilaço, mas você que trouxe a tua oferta no final do culto, você vai botar, vamos botar direto no Pix lá, não vai passar nem pelo caixinha aqui não. A gente só vai orar, representando quem passou pelo altar. Nós vamos abençoar a vida do Jonas, tá? E Jonas, Deus tem um propósito lindo na tua vida, muito maior do que aquilo que você pensou, imaginou e jamais subiu ao teu coração, viu, meu príncipe? Deus te abençoe poderosamente. É o mínimo que a gente pode fazer pela sua vida hoje, mas a bota é usada, gastada. E eu já estou ficando sem sapato, porque por onde eu passo, Deus manda eu entregar, mudando de vida, e está mudando a história. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, irmão. Deus já fez um milagre lá. Davi Luiz tem 5 anos, né? 5 aninhos. Meu Deus. E
Irmão, nossa cidade é um campo missionário, irmão. Toma seu assento aí. Nossa cidade é um campo missionário. E o Jonas, para a glória de Deus, é presbítero, né, Jonas? Igreja que o irmão congrega lá. Raiz de Davi, a glória. Que Deus abençoe aquela igreja, que Deus abençoe o ministério de vocês, em nome de Jesus. Foz do Iguaçu, né? Meu Deus, já tem alguém para visitar no Foz do Iguaçu, agora em novembro que eu vou para lá. Né? Tô levando 2 famílias daqui da igreja para passear para lá, né? Que foi um presente que a gente deu para eles aqui. Aí, final do ano, novembro, a gente vai para Foz, já vou ter um lugar para tomar um café lá. É ou não é? Deus te abençoe poderosamente. Antes de você ir embora, a gente vai visitar lá o Davi no hospital, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você entendeu, né? Então você não vai embora da oferta, viu? Pegou ou não pegou? Falei, eu não vou embora dessa oferta. E o valor que você tinha proposto, por o coração sai dobrar hoje, viu? Que o Jonas é terra boa. O Davi Luiz é terra boa. Você vai semear na vida deles hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está comigo ou não? Seja muito bem-vindo à nossa quarta-feira da palavra. Quem ama a palavra de Deus? Posso falar para você, irmão? Quem não ama a palavra de Deus, não ama Deus. É, pastor? Pois é. Quando João começa a escrever o evangelho de João, já começa dizendo assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele vai dizer assim, ó. E tudo só pode ter sido feito por meio dele, da palavra. Ele era a palavra. No princípio ele era a palavra. Tem crente, irmão, que diz que ama Deus, mas não ama a palavra, irmão. Não vem no culto da palavra. Se tem louvor, gosta. Se tem coxinha, gosta. Mas se fala só tem palavra, não gosta. E irmão, quem não gosta da palavra, quem não ama a palavra, não ama Jesus. Hoje eu estava pensando nisso, o Senhor estava falando comigo. Eu falei, meu Deus, o Senhor fez tudo através da palavra. E João, quando vai falar no capítulo 1 de João, a respeito de quem Jesus era, porque cada evangelho apresenta Jesus de uma forma. Um dia eu prego sobre isso para você. João, ele vem apresentando o Cristo como o verbo do princípio, aquele que criou todas as coisas. Então quando Deus disse, haja, era o próprio Cristo, que ainda era o verbo, trazendo existência para tudo, irmão. Tudo aquilo que não existia, passou a existir a partir de Yeshua HaMashiach, a palavra. Então quem não ama a palavra, não ama Jesus. Você pode amar o teu irmão, você pode amar a igreja, você pode amar o louvor, você pode amar o pastor, mas se você não amar a palavra de Deus, você não ama Deus. Quer uma base bíblica, precisa me chamar de herético? Coloca para mim lá, João. João 14, verso 21. João 14, 21. Coloca para mim João 14, 21. Só para me introduzir aqui. Você está na culto, diga se eu estou no culto da palavra. Diga, eu estou no culto da palavra. E eu preciso amar a palavra. Diga assim, porque você não ama a palavra, eu não amo o Senhor Jesus. Aqueles que aceitam os meus mandamentos, ou aqueles que recebem a minha palavra e obedecem, são os que me amam. Jesus já disse isso em um outro texto, dizendo a respeito de o homem e a mulher que ouvem e praticam a palavra são comparados a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E o homem que ouve a palavra e não a pratica, olha que interessante. O que pratica ouviu, mas o que não pratica também ouviu. Porque ele diz assim, ó. Aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática é considerado um homem que construiu a sua casa, como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos fortes, veio a tempestade, soprou sobre a casa, mas ela permaneceu de pé. Entretanto, aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam são considerados um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Preste atenção, que é colocado à prova que não é a casa, não é a construção, é o fundamento. Ele não está dizendo que a casa e a forma com que você construiu é o que define se vai ficar de pé ou vai cair. Ele está dizendo que é o fundamento. É quem construiu sobre a rocha e quem construiu sobre a areia. E aí aqui em João 14, Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, obedece, são os que me... São os que? Diga assim, eu preciso ouvir e obedecer. Porque se eu só ouvir e não obedecer, eu não amo a Deus. Então o que revela se você ama a Deus, irmão? Não é só se você ama o teu irmão, se você ama o louvor, se você ama a igreja, se você ama o morador de rua lá fora, se ama...
o viciado, o perdido, a prostituta. Não, é se você ama a palavra de Deus. Jesus disse, olha, minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Então quando eu faço a vontade do meu Pai, eu estou me alimentando, estou provando para Ele que eu amo Ele. Então olha para o pastor, o que evidencia o teu amor por Deus é o quanto você ama a palavra. Quando você está com problema, você busca conselho na palavra? Saul só fez besteira porque não amava Deus. Toda pessoa que não ama, deixa de temer um dia. E a maior prova é que um dia ele precisou de uma palavra, depois que Deus se apartou dele. Sabe para onde ele foi? Para uma vidente. Posso fazer uma pergunta para você? Quando você está com um problema, você vai para o psicólogo, psiquiatra, ou você vai para a Bíblia? Porque o psiquiatra, o psicólogo pode resolver o teu problema. Mas se você busca a palavra, isso revela que você ama a Deus. Então quem é que me ama? Diga assim, quem ama a minha palavra. Ah, irmão, vocês estão aqui, vocês ficaram em casa. Eu sei que o tempo está frio, mas você não precisa esfriar não, irmão. Dá um glória a Deus aí para ver se está vivo. Não, está fraco ainda, irmão. Se fosse no culto lá no Couto Pereira, no jogo de bola do Couto Pereira, do Atlético, lá você ia fazer melhor. Vamos. Tem crente que vai morar no céu aqui, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Vamos. Fala aleluia, Jesus. Diga, eu preciso amar a palavra. Por isso que a nossa igreja, irmão, é uma igreja que a gente faz evento, faz conferência, mas a gente mais investe na palavra. Porque não dá para você amar evento. Tem gente que é só crente de evento, tem gente que é só crente de domingo, tem crente que é só crente de ceia. Irmão, você tem que amar a palavra, irmão. Se você vem para a igreja, irmão, com qualquer outra intenção que não é de ouvir a palavra de Deus, além de adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, irmão, tá feio para você. Se você não lembra a palavra que foi pregada no domingo, já está feio para você. Nem vou perguntar, porque se eu perguntar, tem gente que fica até gago. Vem a unção da gagueira, a unção de Moisés. Porque tem que amar a palavra, Luciano. Jesus está dizendo em João 14, verso 21, aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem, praticam, são os que me amam. Em outro contexto ele diz, são aqueles que edificam a sua vida sobre a rocha. Como que está o teu termômetro aí de amor para a palavra? Você é apaixonado pela palavra, irmão? Tua Bíblia está rabiscada, riscada, desenhada. Você abre ela todo dia, irmão. Quando você levanta de manhã, qual que é a primeira coisa que você pega na mão? Teu celular, teu WhatsApp, teu Instagram ou a Bíblia? Se não é a palavra de Deus, irmão, você tem que rever o teu amor por Deus. Porque, irmão, primeiro você precisa amar, depois obedecer. E ninguém consegue obedecer sem amar. Não dá para desvincular uma coisa da outra. É por isso que Jesus, em dois contextos, ele fala a respeito da mesma coisa: ouvir e obedecer. Ou seja, só tem uma forma de você obedecer. É aceitando a palavra? Não, pastor, é amando a palavra. Eu não obedeço a palavra porque eu aceito ela. Porque às vezes ela é dura, irmão. Dura. Às vezes a palavra é grossa, é pesada. João capítulo 6, Jesus diz, o João Pedro fala, mestre, os discípulos estão indo embora, porque a palavra é, vamos mudar essa dura, vamos falar assim, é sólida. Qual que era o problema? O problema é o estômago fraco. O problema meu e teu, irmão, não é que a palavra é sólida, o problema é que eu e você temos o estômago fraco. A gente gosta de miojo, a gente gosta, irmão, de papinha, a gente gosta de palavra que não confronta a gente. Quando a gente ouve uma palavra que confronta a gente, que é dura, essa é a palavra que vai mudar a vida. E aí às vezes você não gosta da palavra, às vezes ela é pesada. Pastor, essa palavra é dura. Mas eu não obedeço ela, irmão, porque eu gostei dela. Eu obedeço ela porque eu amo o Senhor. Porque tem palavra que eu obedeço mesmo sem gostar dela. I'm gonna repeat for you. Tem palavras, tem pregações, irmão, que é duro para mim viver, que é difícil para mim aceitar. Mas por que eu vivo ela? Eu vivo ela não é porque ela é fácil, eu vivo ela porque eu amo o Senhor. Porque quando eu amo o Senhor, tudo se torna fácil para mim poder fazer. Então diga assim, eu vou parar de fugir das quarta-feiras e vou estar toda quarta-feira aqui. Vamos, fala, irmão. Fala assim, quarta-feira que vem eu vou trazer mais uns 3 convidados. Ah, irmão, tem gente que tá com a boca fechada. Fala aí. Fala, quarta-feira que vem eu vou trazer mais uns 3 comigo. Porque quem não ama a palavra de Deus não ama Deus. Quem ama Deus aqui? Então
se você ama Deus, você ama a palavra. E se você ama a palavra, mesmo que de vez em quando você não concorde com ela, você obedece. Porque a obediência é por amor. E Jesus diz: quem ama a minha palavra e obedece, esse é o que me ama. E porque me amam, também serão amados pelo meu Pai. Aí está falando de aliança, outro dia eu prego sobre isso. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então quem ama a palavra de Deus e obedece, tem a revelação dos céus. Que a revelação é uma coisa, a palavra é outra. Palavra é o que está escrito e o que é falado. Revelação é a intenção do coração de Deus, revelado por meio daquela palavra. Por exemplo, Jó tem 42 capítulos. Quantos capítulos? Só que tem um versículo que define por que Deus permitiu Jó passar por tudo e por que ele permitiu estar escrito. Diga comigo, verso 5 do 42. O que diz o verso 5 do 42? Jó diz assim: antes eu conhecia o Deus somente de ouvir, agora os meus olhos o... Olha que interessante, ele conhecia Deus, mas não era de intimidade. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Está cheio de gente na igreja, irmão, que vem na igreja, mas nunca teve experiência com Deus. Nunca viu o Senhor de verdade. Nunca teve uma revelação de quem Deus é. A pior coisa que tem para mim e para você é se relacionar com Deus, o qual nós não conhecemos. A respeito de Jó. Por que Deus pregou sobre Jó? Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, se desvia do mal. Jó não é um cara que pregou sobre Deus, Jó é um cara que o próprio Deus pregou sobre ele. Aí o diabo faz uma brincadeira com ele e fala assim: ó, a parada é o seguinte, olho por olho, dedo por dentro, tudo que Jó tem, eu duvido, ele vai negar. Final das contas, irmão, a Bíblia vai declarar que todas as aflições de Jó nunca atribuiu culpa a Deus. Era orgulhoso? Era soberba, meu Deus, prepotente até demais, a ponto de Deus bater na cara dele e falar assim: ô Jó, já que você é tão sabidão, não adianta ter sabedoria se não tem revelação. Isaías capítulo 11, o espírito de sabedoria e de revelação caminham juntos. Se você só tem sabedoria e não tem revelação, a sabedoria que você tem é humana, não é do espírito. Chorecaba sereamas. Se você só tem sabedoria e não tem revelação, então a sabedoria que você tem, ela pode ser humana, ela pode ser de Platão, de Sócrates, filósofa, mas ela não é uma sabedoria dos céus, porque a sabedoria dos céus vem acompanhada com a revelação do alto. Jó era sábio, mas Deus olhou para ele e falou: e aí, aonde tu estava quando eu te fiz? Aonde tu estava quando eu construí a terra? Qual é o cordão que segura o planeta Terra? Não importa se você adquiriu sabedoria da terra, se você não recebeu revelação do alto, está lascado. Então existem palavras, irmão, que elas são pregadas, mas a revelação é a intenção de Deus do porquê aquilo foi falado. Então na Bíblia sempre vai ter uma palavra, uma mensagem e uma revelação. A palavra é o que pregado, a mensagem é o que a palavra comunica, e a revelação é qual a intenção de Deus. O que Deus quis dizer com aquilo, é o que está nas entrelinhas. Você veio, diga: eu preciso aprender a amar a palavra. Se você aprender a amar a palavra, Deus vai te dar uma mensagem. E se Deus te der uma mensagem, Ele não vai te enviar sem uma revelação. Porque homens que Deus está levantando esses dias são homens de revelações. Diga: eu quero revelação, Jesus. Levanta a mão. Põe a outra mão sobre a cabeça e uma no alto. Diga assim: Jesus, me batiza com revelação, com sabedoria e revelação. Diga: Jesus, eu não quero andar na sabedoria dos homens, eu não quero ser filósofo. Diga assim: eu quero andar na revelação dos céus. Diga, abre a minha mente, Espírito Santo. Fala: Jesus, me ensina a amar a tua palavra, porque tu és a palavra, e não tem como eu amar a igreja, não tem como eu amar somente os eventos, não tem como eu amar somente as conferências, não tem como eu amar somente as movimentações e não amar a sua palavra, porque o que transforma o homem é a sua palavra. Aleluia.
E eu declaro em nome de Jesus, irmão, que o teu coração, a tua mente vai amar a palavra de Deus. Você vai ser tão apaixonado pela Bíblia. Você não vai fazer igual o Lucinho, não, que vai querer cheirar a Bíblia. Não precisa fazer essa loucura, não. Mas você vai ficar doido pela palavra, irmão. Você vai grifar o texto. Você vai falar: olha que eu descobri aqui, irmão. Eu estou declarando sobre a sua vida uma paixão, um amor pela palavra. Porque o que muda a tua vida é a palavra de Deus. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Pedro tinha pescado a noite inteira. Estava desgastado, cansado. Estava frustrado. Mas quando você tem uma palavra, não tem frustração que persevere. Porque a frustração vai fazer com que você não queira dar um passo de volta e repetir a mesma coisa. Mas ele diz: só que sobre a tua palavra, Jesus, agora eu irei. Então não existe frustração quando você tem palavra. Não existe cansaço quando você tem palavra. Não existe desânimo quando você tem a palavra. Quando você tem a palavra de Deus, irmão, você vai, você pesca. Pedro pescou a noite inteira, voltou cansado, desanimado e frustrado. Aí ele recebeu uma palavra. E Pedro disse para Jesus: mestre, sobre a tua palavra então eu irei. De vez em quando Deus vai precisar deixar você cansar. De vez em quando Jesus vai precisar deixar você se frustrar. De vez em quando Jesus vai precisar deixar você desanimar. Para quê? Para te entregar uma palavra e você se agarrar nela. Porque é a palavra de Deus que vai produzir fruto na sua vida. Amém ou não amém? Pelo amor de Deus, dá uma salva de palma aí para Jesus. Senão eu não prego hoje. Eu preciso pregar. Então o meu desejo, irmão, como pastor, é que você ame a palavra tanto quanto eu amo. Eu não amo a palavra, irmão, porque eu sou pregador. Eu amo a palavra porque ela transformou minha vida. Eu amo a palavra de Deus, irmão, porque ela tem me sustentado. Às vezes eu não tenho dinheiro, Jonas, mas eu tenho uma palavra. Às vezes eu não tenho recurso, Jonas, mas eu tenho uma palavra. Às vezes eu não tenho o diagnóstico certo, Jonas, mas eu tenho uma palavra. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Eu vi Davi tocando e ministrando louvor. Eu vi Davi tocando e ministrando louvor. E o Senhor falando para mim assim, ó: eu vou usar ele para a minha glória. Ele já tem interesse por algum instrumento ou não? Tem, né? Qual é o instrumento que ele tem interesse? A bateria. Ei, Jesus. Você está comigo, irmão? Se você tem uma palavra, você tem tudo, Jonas. Deus está mandando dizer para você aqui, ó, estou te liberando uma palavra. Seu filho é um adorador. E nada vai frustrar esse plano do Senhor na vida dele. Vai fazer o tratamento certinho agora, vai dar tudo certo. E daqui a alguns anos eu vou lá visitar vocês lá. E eu vou ver ele, igual esses meninos aqui, ó, 14 anos. O Isaac aqui, ó, 13 anos. Começou com 7. Está aqui o Noah, meu filho ali, o terceiro. Eu tenho 4. Que a gente não brinca em serviço. Tenho 4. Tocando a baquetinha dele. O Joshua já está doido pela bateria. Temos a Nicole que não veio hoje, que é aniversário da Nicole. Hoje ela perdeu o presente, eu vou passar na casa dela e deixar o presente para ela. Mas a Nicolinha que cuida da salinha e dança aqui na igreja. Tem a Isa que dança aqui na igreja. Hoje é o dia que as crianças ficam tudo dançando aqui, ó. E nós acreditamos que quem é marcado pelos céus nunca vai ser manchado pela terra. Amém? E eu creio que o Davi será um grande adorador de Deus. E é isso aí mesmo. É a bateria. Em nome de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 6. Eu tenho uma palavra para você. Alguns dias atrás eu ministrei Salmo 139. Falei a respeito de um plano que Deus tem na nossa vida. E aí eu trouxe evidências desse plano. Dentro de cada plano que Deus tem para mim e para você, existe uma missão, existe uma promessa, existe um propósito. Eu acho que semana passada, se não me falha a memória, eu ministrei aqui a respeito das evidências de um propósito, com base no livro de Jeremias, quem estava aqui. E nós falamos a respeito da vida de Jeremias, do chamado de Jeremias, que não revela o chamado em si, mas revela o propósito de Jeremias, porque o Senhor diz: farei de você um profeta para as nações. E ali, a gente, não vou citar agora, mas ali, a gente falou a respeito de 4 ou 5 pontos que revelam e evidenciam o propósito de Deus na vida de alguém. E hoje eu queria falar sobre o chamado. Porque existem coisas que movimentam a gente no reino de Deus. Que é o plano de Deus, o propósito de Deus e o chamado de Deus para a nossa vida. E
cada uma delas, plano, propósito e chamado, tem evidências que revelam que cada uma é. E de vez em quando você vai achar semelhança entre uma e outra, por quê? Porque elas se fundem uma nas outras. Então eu e você nascemos para um propósito que já foi estabelecido por Deus antes de nós. É por isso que lá em Gênesis capítulo de número 2, a Bíblia declara que Deus fez Adão do pó da terra e depois botou Adão dentro do jardim. Já havia um jardim para Adão cultivar. Ou seja, não existe um propósito para você, você foi feito para um propósito. Então você precisa descobrir o propósito que já existe para você. O jardim já estava pronto, Deus pega Adão, faz Adão, por quê? Porque existia um jardim, mas não tinha ninguém que pudesse cultivá-lo. Aí Deus pega Adão, que fez fora, e bota dentro. E coloca Adão para cuidar do jardim. E a palavra chamado, ela nasce em Gênesis capítulo 3, verso de número 9. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz que todos os dias Deus vinha se encontrar com o homem no jardim na viração do dia, às 18 horas. Para você que está nos visitando, domingo, nosso culto é às 18 horas. Você vem aqui, come um lanche no final do culto, vai embora, dá tempo de assistir até o Fantástico se quiser. Estou brincando, está amarrado no nome de Jesus. Mas dá tempo de você assistir o teu programa na Netflix legal, o Globo não dá para... E aí, irmão, você vai para casa, ainda dorme, descansa e consegue trabalhar tranquilo no outro dia. Então, 18 horas, olha por mão que está do outro lado e fala assim, 18 horas eu te vejo aqui, domingo, na viração do dia. Era às 18 horas, às 6 horas da tarde, na viração do dia, quando um dia terminava e outro dia começava. Porque para nós o dia termina à meia-noite. Mas no calendário judaico, o calendário de Deus, na verdade, um dia termina nas 6 horas e começa outro dia. É por isso que os jejuns que a gente faz e muitas coisas que a gente se movimenta dentro desse entendimento, a gente começa às 6 horas da tarde. Nós não é adventista do sétimo dia, irmão. Mas, na matemática de Deus, um dia termina e começa às 6 horas. E Deus vinha todos os dias se encontrar com Adão. Só que Gênesis 3, verso 9, diz que um dia Deus chegou no jardim, como de costume, e não encontra Adão. Nasceu até um louvor naquele dia. Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Porque ele vinha só para ver Adão. Deus só vinha para ver Adão. E aí, Adão, como que tá? Já deu nome para os animais? Tá tudo certo? E aí, Adão? Adão não plantava, Adão só cultivava. E aí, Adão, tá cultivando bem o jardim? Tá tudo bacana aí? Como que tá as coisas, Adão? Deus vinha ser cultuado pelo homem. No princípio não era o homem que ia cultuar Deus. No princípio era Deus que vinha receber a adoração e o culto do homem. Por isso que a palavra que Deus dá para Adão é cultive. E a palavra culto, Ney, nasceu da palavra cultivo. Então quem não está cultivando não está dando culto verdadeiro a Deus. O que é culto a Deus não é vir na igreja. Cultuar a Deus é cultivar o meu relacionamento com Deus a partir das movimentações que existem na igreja. Tira o menino daí. É meu, eu posso falar. Ele quer trabalhar na mídia, irmão, mas ainda é muito novinho, né? Então Gênesis 3:9 nasce a palavra chamado. Por quê? Porque, coloca para mim Gênesis 3:9. Meu príncipe, toda vez, pessoal da mídia, cadê o pastor Lucas? Tá aqui. Toda vez que tiver alguém lá na mídia, eu falei o versículo, já joga na tela. Já joga na tela. Falei o versículo, já bota lá. Deixa no gatilho, irmão. Bota no gatilho. Se o pastor fala, pá, dá um tiro, já era. Então o Senhor Deus chamou o homem. Primeira vez que a palavra chamado aparece, está aqui, ó. Chamou o homem e perguntou: onde você está? Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre chamado. Eu queria desmistificar um pouco o entendimento a respeito de chamado. Por quê? Porque a maioria da gente acha que chamado é ir, mas não, chamado é voltar. Eu vou ter que repetir, porque você não deu glória a Deus. Chamado não é o ir. Missão é o ir. Propósito é o viver. Chamado é o voltar. Você não foi chamado para trabalhar para Deus. Você foi chamado para estar com Deus. O chamado não é você ir, o chamado é você voltar. Deus só chamou Adão porque Adão tinha saído da onde ele deveria estar quando Deus chegou. Então quando Deus me chama, quando Deus te chama, não é para você primeiro ir, é para você primeiro voltar. Você está aqui? Você veio? Fala obrigado, Jesus. Isaías capítulo 6 vai trazer a revelação a respeito de algumas evidências de quem foi chamado e quem não foi chamado. E o texto começa assim, eu vou ser um pouco expositivo para que a gente ganhe tempo.
O texto começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, o quê? Assentado em seu alto e sublime trono. A primeira coisa que você precisa saber é que o chamado não é o ir, o chamado é o voltar. É por isso que Marcos capítulo 3, verso número 13, Jesus antes de enviar, diga assim, apóstolos, diga enviar, apostolado. Então, antes de nascer a palavra apóstolo, lá no Novo Testamento, Marcos 3,13, a Bíblia declara que Jesus chamou eles para estar com ele, ficar com ele, para depois ser enviado. A primeira coisa que eu preciso chamar a tua atenção é que chamado não é o ir, chamado é o voltar. E se chamado é voltar para onde, pastor? É voltar para Deus, porque todos nós nascemos destituídos da glória de Deus estávamos, mas fomos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. E Jesus morrer por você não é para levar você para o céu, é para você voltar para o Pai. Pegou ou não pegou? Quando Jesus me chama, Jesus não me chama para fazer, Jesus me chama para voltar. Voltar para onde? Não, voltar para quem? É por isso que em João capítulo 6, quando Pedro disse, os discípulos estão indo embora porque a palavra é dura, Jesus disse, vai vocês com eles. E Pedro disse, para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não é para onde? Eu não sei se você sabe, mas Deus não mora no céu, é o céu que mora nele. Eu não sei se você sabe, mas não é Deus que está na eternidade, é a eternidade que está em Deus, porque Deus é acima de tudo, é sobre tudo e é sobre todos. Deus não existe, irmão. Não, pastor. Não. Deus é. Porque tudo que existe é porque foi criado, Deus não foi criado. É incabível, incompreendível tentar pensar de onde Deus veio. Posso falar uma coisa para você, irmão? Deus não tem pai, Deus é pai. Deus não tem amor para dar, Ele é o amor. Já entendeu isso? Então Deus é, diga assim, Deus não existe, Deus é. E o que é nunca vai deixar de ser, porque o que existe um dia pode deixar de existir. Jesus diz, estão vendo tudo isso aqui? Um dia tudo isso aqui vai ficar apenas pedra sobre pedra e nada mais vai coexistir. Mas aquilo que é nunca deixa de existir. Por isso, irmão, que você precisa se tornar. Você precisa se tornar. Então a primeira coisa que eu preciso chamar a tua atenção é que chamado não é ir, diga chamado é voltar. Então se você está, irmão, está na igreja, está servindo, está trabalhando, está fazendo o que for, mas se Deus não tem você, você não está vivendo o seu chamado. I'm gonna repeat for you. Eu posso tocar baixo, eu posso tocar teclado, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso viajar as nações, eu posso falar do amor de Deus, eu posso abrir igreja, eu posso fazer tudo, mas se Deus não me tiver, eu não estou vivendo o meu chamado. Porque como é que eu faço para viver o meu chamado? Eu preciso fazer todas as coisas, mas Ele precisa me ter. É por isso que o ministério mais importante de todos não é o apostólico, não é o profético, não é o pastoral, o evangelístico, nem o mestre. O ministério mais lindo de todos é Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, que o Pai que te vê em secreto, esse te recompensará. Que é o sacerdócio. O ministério mais lindo de todos é o sacerdócio. É por isso que Jesus, além de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é sumo sacerdote. Ou seja, Ele é o sacerdote acima para ensinar a gente a ser sacerdote da nossa casa. E o que o sacerdote faz? Diga assim, o sacerdote, ele se coloca na presença de Deus. Diga assim, o sacerdote, ele está continuamente na presença. Ei, o sacerdote na antiga aliança, ele se consagrava 12 meses para poder entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus, porque não podia ficar algumas horas na presença de Deus, nos dias da propiciação, no momento em que chegava as festas, aonde eles precisavam trazer as ofertas e as oferendas para o Senhor, mas aquilo ali era um momento rápido, e todos os 12 meses consagração, porque quem não se separa não consegue ser de Deus. Quem não se consagra pode até servir a Deus, mas quem não se consagra não consegue permanecer na presença dEle. Hoje nós temos muita gente fazendo e pouca gente sendo. Hoje nós temos muita gente trabalhando para Deus, mas pouca gente estando com Deus.
Posso falar para você, Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. Então o chamado não tem a ver com o que você vai fazer, o chamado tem a ver com quem você vai fazer. Ele não te chamou para fazer a obra dEle, Ele te chamou para andar na obra que Ele preparou para você, antes de formar você. Efésios capítulo 1, verso 10. Ou 2:10, está na Bíblia. Se eu errar uma referência, depois você vai para o Google e você acha. Então eu não fui chamado para fazer a obra de Deus, eu fui chamado para andar com Deus enquanto Ele faz a obra dEle. E se de alguma forma Ele encontrar em mim a oportunidade de cooperar com Ele na obra que Ele está fazendo, aleluia, glória a Deus, eu quero cooperar. Deus já tinha um plano, faria fazendo nada a não ser se preparando e se consagrando para o casamento. E quando o anjo encontra ela em consagração, santidade para casar, no reino de Deus, no reino de Deus, é uma chave profética e poderosa. Quando você se consagra, coisas podem encontrar você, bênçãos podem encontrar você, propósitos podem encontrar você, porque Maria estava com o seu propósito para viver, mas quando ela se consagrou e se separou e se preparou e estava ali se guardando para casar com José, foi ela que Deus achou. É por isso que a Bíblia fala que Deus achou graça sobre ela. Quando o anjo se apresenta, ele fala: ó, agraciada. Porque quem se consagra, irmão, está abrindo um portal no reino do Espírito para que as bênçãos venham e te alcancem. É por isso que tem gente, irmão, que dizima, oferta, faz um monte de coisa, mas nunca é abençoado, porque não se consagra, não se separa. E a consagração é a separação, não é para você servir, é para estar com Ele. Eu não me consagro para pregar, Fabiano, eu não me consagro, não jejuo, não, eu jejuo para estar mais perto dEle, eu me consagro para estar mais perto dEle. Ei, eu não oro para Ele resolver os meus problemas, eu oro para estar perto dEle, porque quando eu estou orando, estou perto dEle. Por isso que tem gente que só ora quando vai pregar, só ora quando vem na igreja. Sabe que tem gente que não gosta de orar, irmão? Que não gosta de Deus, porque quem gosta de estar perto de Deus sabe que o único meio que tem para estar sentindo o calor do colo dele é orando. Eu amo viajar o Brasil, eu amo pregar o Evangelho. Não gosto de avião, mas tem que ir. Mas não existe lugar melhor dos lugares que eu estou, irmão, quando eu estou no meu quarto. Ele me tem, ali eu tenho Ele. Chamado não é fazer, chamado é pertencer. Diga para alguém: chamado não é fazer. Diga: chamado é pertencer. Então você pode estar fazendo um monte de coisa e não está vivendo o seu chamado. Pastor, tem base bíblica? Vamos para Isaías. Já vou abrir os entendimentos para você. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Sabe o que me chama a atenção? É que no capítulo 1, no verso 1, coloca lá rapidinho, capítulo 1, verso 1, diz assim: estas são as visões que Deus, vem comigo, pá, vamos botar um telão que vai dar certo, logo logo, aí vai parar com esse negócio aí, não deu? Abra comigo da tua Bíblia aí, Isaías capítulo 1, verso de número 1, capítulo 1, verso 1. Estas são as visões. Visões de quem? De Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Olha que interessante. Ele tinha visões que Deus entregava para ele, mas ele nunca tinha visto o Senhor. Por isso, só no capítulo 6 ele vai ouvir o chamado dele. Só no capítulo 6 ele vai viver o propósito dele. Só no capítulo 6 ele vai não ser enviado, mas assumir o envio. Porque eu não sei se você sabe, Isaías não foi enviado. Isaías, ele deu uma resposta ao envio. E a primeira e a segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção. A primeira é: chamado não é ir, é voltar. Segundo, uma característica, uma evidência de quem está vivendo o seu chamado: ele não é orgulhoso. Por quê? Na etimologia bíblica, o nome Uzias, Uz-Ya, são a junção de duas palavras, e essa palavra, ela está ligada diretamente ao poder de Deus através de mim. Digo, o poder de Deus através de mim. Então Uzias representa Deus trabalhando através do homem. Só que, segundo a Crônicas,
A Bíblia vai dizer, no capítulo 26, do verso 16, que Uzias se tornou poderoso, e quando se tornou poderoso, se encheu de orgulho. Ou seja, todo aquele poder que vinha de Deus, agora está tomando para ele. E aí a Bíblia declara que por se encher de orgulho, ele foi à ruína, pecou contra o Senhor. Por quê? Porque ele decidiu acender incenso no templo do Senhor, o qual só sacerdote e a descendência de Arão podia fazer. E a Bíblia declara que então o Senhor feriu ele com uma lepra na testa, na frente do sacerdote. Na hora, nasceu uma lepra bem no meio da testa dele, porque lepra na Bíblia é toda estereótipo podre que representa uma podridão interna. Então lepra é quando a parte de fora começa a mostrar a parte de dentro. É por isso que um dia Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, bota a mão no seu coração. Ele botou. Quando ele olhou, estava leprosa. Aí ele falou assim: agora bota de volta a tua mão no coração. Ele botou de volta, aí estava limpa. E aí Deus disse para ele assim: assim como está o seu coração, assim vai estar o seu serviço, vai estar a sua obra, vai estar o trabalho que está fazendo. Por isso, mais importante que ter as mãos para fazer é ter um coração puro. Por isso que mais importante que trabalhar para Deus é ter um coração para Deus. Não adianta. Aí Uzias, ele foi o cara que foi ungido com 16 anos de idade, a rei. E o reinado dele durou 53 anos. Só que um dia ele se orgulhou. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Todo orgulho faz você ser governado por alguma circunstância da terra. Diga para alguém: todo orgulho te faz escravo de algo. Todo orgulho te faz escravo de algo. Então Uzias, ele foi ungido com 16 anos, não teve tempo para madurar. E aí, quando se tornou poderoso, e esse poder era o poder de Deus através dele, sem ensoberbecer. Eu posso falar uma coisa para você? Deus não chama os orgulhosos, Deus abate. I'm gonna repeat for you. Aos humildes ele dá graça, mas aos soberbos, aos orgulhosos ele abate. Então a segunda coisa que eu preciso falar para você: Deus não chama a gente orgulhosa. Por isso Uzias morre. E Isaías só consegue ver os céus abertos porque primeiro Uzias morre. O que Uzias representa, pastor? Tudo aquilo que a terra ainda governa você por meio de uma brecha chamada orgulho. Isaías tinha visões, mas ainda não tinha sido chamado. Falava e apontava e dizia: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Por 5 capítulos o problema era os outros. Mas quando chega no capítulo de número 6, em que o orgulho morre, agora ele passa a ver os céus abertos. Escute, no ano em que o rei Uzias morreu, não foi os céus que se abriu, o céu já estava aberto. No ano em que o rei Uzias morreu, foi os olhos de Isaías que abriu. É por isso que o orgulho precisa morrer, porque se o orgulho não morrer, você não ouve o chamado de Deus para você viver com ele. O que impede eu de estar com o Senhor? Orgulho. Já perguntou para Deus o porquê que Deus não perdoa o diabo, ou porquê que o diabo não tem a oportunidade de se reconciliar com Deus? Porque todos nós pecamos, destituídos da glória de Deus estamos, mas por meio de Jesus temos o livre acesso para voltar para o Pai. Por que o diabo não volta? Por que o diabo não volta a ser Lúcifer? Porque Lúcifer não é o nome do demônio, Lúcifer é o nome do anjo. Mas hoje ele não é mais Lúcifer. Então fique tranquilo, porque eu conheci já uns Lúcifer já. A mãe deu o nome de Lúcifer. E aí você pensa: meu Deus, botou o nome do diabo nele. Não, irmão. Hoje ele não é, hoje ele é o preto velho. Hoje ele tem um monte de nome. Mas ele não é mais Lúcifer. Lúcifer era o anjo de luz. Lúcifer quando ele estava no céu. Agora que ele está aqui na terra, aqui embaixo da terra, cinzento, chifrudo, capiroto, satangu, satanás, demônio, né? Aí você pode chamar ele o que você quiser, porque ele é capiroto. O grande dragão. O grande dragão. Ele é chamado na Bíblia como o grande dragão no Apocalipse. Era a serpente em Gênesis, se tornou o grande dragão. Sabe por quê, Ney? Sabe por quê, Jô? Porque a serpente se alimenta do pó. E eu e você somos pó. E toda vez que eu e você não varremos o pó para fora,
para encontrar as virtudes que Deus colocou dentro de nós, porque nós somos pó, mas nós também somos céu. Nós é 50-50, irmão. Deus formou o homem do pó mas também soprou o fôlego de vida no homem. Deus soprou o fôlego de vida no homem. Então você é pó, mas você também é céu. Então de manhã quando você levanta, se o que te governa é a terra, então você alimenta o inferno, não é adoração. Agora se de manhã, quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é ler a Bíblia, orar, você está alimentando a parte dos céus que está dentro de você. Aí, irmão, naquele dia o diabo não tem vez com você, porque aquele dia você levantou, irmão, para alimentar os céus. Lá em Apocalipse, a serpente de Gênesis se torna um dragão. Comeu tanto pó da terra, comeu tanto pó do homem, se alimentou de tanta carnalidade do homem, que lá em Apocalipse se tornou um dragão. E é o diabo. E ele era o Lúcifer. E aí eu vou responder a pergunta para você. Sabe por quê? Porque quando você tem orgulho, não tem como você voltar para Deus. Sabe o que levou Satanás a querer construir o seu trono acima? E eu vou falar uma coisa para você. Satanás, ele não era serafim, ele não estava acima do trono. Há serafins acima do trono, aos 24 anciões ao redor do trono, e aos querubins abaixo do trono. Aqui na terra, todo anjo que trabalha é querubim. Acima do trono, todo anjo que trabalha é os serafins. Satanás era um querubim. Mais do que querer sentar acima do trono de Deus, ele quis um lugar que Deus não tinha dado para ele. Talvez ninguém te ensinou isso aqui. É porque um dia o querubim quis se tornar um serafim. E quando você deseja se tornar aquilo que Deus não fez você para ser, você se torna um ingrato. Pegou ou não pegou? Ah, eu queria ser do louvor, mas eu sou pastor, irmão, não dá? Ah, eu queria ter a cor do... Não, irmão, para de olhar para a grama do vizinho, irmão. A grama do vizinho, na maioria das vezes, ela só é verde porque ela é falsa. Sai da internet um pouco, para de ver a vida dos outros, porque a vida dos outros, irmão, não define a sua. Ei, no mundo, irmão, para você se tornar alguém, você tem que fazer network. No reino de Deus, é só você ouvir o chamado de Deus, que você já está tudo certo. Eu não preciso me conectar com pessoas para chegar onde Deus tem para mim. Eu só preciso ouvir o meu chamado. Eu só preciso viver o meu propósito. Se eu viver o meu propósito, irmão, eu não preciso de network nenhum. Você veio para esse culto, pelo amor de Deus. Você vai sair daqui acelerado. Depois você ouve a mensagem do canal do YouTube de volta. Tá bom? Vai para o Instagram lá, vai ter lá uns tópicos. A segunda coisa, irmão, que todo chamado ele precisa é matar o orgulho dele. Posso falar uma coisa para você? O orgulho tem que morrer hoje, porque o orgulho é uma desgraça. Pastor, qual é o sinal que eu sou orgulhoso? Você vive procurando alguém para atribuir a culpa daquilo que na verdade você precisava assumir. O orgulhoso é o tipo de pessoa que ele nunca assume a responsabilidade, sempre bota no outro. O orgulho não é o soberba, não é o cara que se acha o melhor, é o cara que nunca quer levar a culpa. E é interessante, por quê? Porque uma vez que você se arrepende, irmão, de verdade, o teu pecado é perdoado e a tua culpa é removida. Liberei isso no Instagram ontem. Tem muita gente que foi perdoado aqui, irmão, mas carrega a culpa. Por isso que não avança, não consegue ir para frente. Tem gente que já perdoou, irmão, o abuso que passou, já perdoou tudo que podia perdoar, mas ainda carrega a culpa. É por isso que tem crianças que a gente ora, pessoas que a gente ora. Em muitos lugares que eu vou acontece isso. Ela carrega uma culpa. Ela já foi perdoada, ela é batizada, está na igreja, mas a vida não destrava. Por quê? Porque quando ela era criança, o pai e a mãe se separou e jogou uma culpa sobre ela e disse: nós estamos separando só por causa de você. Ou queria separar, mas só ficou junto por causa da criança. Aí ela começa a carregar uma culpa. E posso falar uma coisa para você? Uma das coisas que alimenta o inferno é a culpa. O diabo ama fazer você se sentir culpado. Por quê? Porque quando você se sente culpado, você se autocomisera. E toda vez que você se sente culpado, irmão, você se coloca como vítima. E toda vez que você se coloca como vítima, o diabo se alimenta da culpa. Você veio. A Bíblia declara então que no ano em que o rei Uzias morreu, diga comigo, em primeiro lugar, chamado não é ir, é voltar. Chamado é estar com Deus. Diga em segundo lugar, uma das evidências de uma pessoa que está sendo chamada por Deus, o orgulho precisa morrer.
porque todo orgulho vai dar brecha para que alguma coisa da terra governe você. Irmão, a pior coisa que tem é quando as coisas da terra te governam. Como assim, pastor? Você percebeu que o cara chamado Uzias era rei? Aqui nesse texto tem dois reis, um rei com letra minúscula, que fala do governo da terra, e um rei com letra maiúscula, que é o rei dos exércitos, que foi quem Isaías viu. Enquanto você não aprender a deixar de ser governado pelo aquilo que te governa na terra, você não vai aprender a ser governado por aquilo que os céus, quem os céus é. Ou a terra te governa ou os céus te governam. É por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo número 12: ei, não vos conformeis com esse mundo, porque quem se conforma com o mundo é governado por ele. Mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que tem gente que não está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque não está sendo governado pelos céus, está sendo governado pela terra. E sabe por que está sendo governado pela terra? Porque já foi moldado por ela. Então quem é moldado pela terra é governado por ela. O rei que morreu aqui é um rei com R minúsculo, representa o governo, todo o governo da terra. Se a tua Netflix te governa, ei, crente não bebe, pastor, mas come, que é uma maravilha. Pois é, sabia que ser glutonão é pecado? Sabia que os viciados não entrarão no reino de Deus? Aí você fala, então eu estou bem, porque eu não fumo maconha, não cheiro pó, não uso droga, mas toma Coca-Cola que nem um condenado. Tu é um viciado. Mas eu sou crente. Pois é, irmão, mas o homem dos últimos dias precisa ter domínio próprio. Se ele não está tendo domínio próprio, está sendo dominado por alguma coisa. E se tu está sendo dominado por uma coisa, pelo amor de Deus, irmão, tu precisa deixar de ser governado por isso. Eu não bebo, mas eu como. E fala com aquele orgulho que come, e não deveria ser assim. Isso é pecado, irmão. Me perdoe, não é o pastor que está falando, é a Bíblia. É falta de domínio próprio. O problema é você comer demais, é que já se tornou vício na sua vida e você não viu. Aí você acha que viciado é o cara que está no crack. Não, irmão, você é um viciado igual ele, só mudou o tipo da droga. Você não fuma crack, irmão, mas você é viciado em açúcar. Por isso que você não consegue comer um cachorro quente sem Coca-Cola, não consegue comer uma pizza sem Coca-Cola, não consegue comer uma pipoca sem Coca-Cola. Pensou igual, me deu sede de Coca-Cola. Não, irmão, sede você mata, sede com água. A mulher samaritana não foi atrás, irmão, do Papai Noel da Coca e do caminhão da Coca-Cola. Não, ela vai atrás do poço de Jacó. Porque quem é viciado, quem é governado pelas coisas da terra, não encontra água viva dos céus, que desce dos céus. Você veio. Diga assim, o orgulho precisa morrer. Diga por irmão ao teu lado, olha o orgulho. Governe seu orgulho, irmão. E aí, pastor? E aí, quando o orgulho morre, não é os céus que se abrem, é a tua visão. Por isso que todo orgulhoso, irmão, está cego. Ele não quer reconhecer. A pior coisa do orgulhoso é que ele nunca assume a culpa, sempre joga pro outro. Essa é a maior característica de um orgulhoso. Lá em casa eu já vi irmão, a criança já começa assim. Quem quebrou o prato? Quem derrubou aqui? Foi meu irmão. Lá em casa é assim. Foi o Isaac, foi o Benjamin, foi o Noé. Quem? Tem que confessar, porque o orgulho leva a gente a jogar a culpa no outro e não assumir ela. E quando você vive dessa forma, sem assumir tua responsabilidade, isso é um orgulho. E quando você está assim, o céu está fechado, os teus olhos estão fechados para ver o que o céu está mostrando. Aí sabe o que acontece? Uzias morre. Uzias gonna die. Morreu. E no ano em que o rei Uzias morreu, o que Isaías disse? Isaías não disse que o céu se abriu, Isaías disse que ele viu. Porque o céu sempre está aberto, irmão, é a gente que não está enxergando. E aí, quando ele vê os céus abertos, o Senhor começa a mudar a ótica dele. Porque até o capítulo 6 era ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando chega no... E ai aqui é maldito, viu? Ele fazia julgamento, ele fazia juízo. Mas quando chega no capítulo 6, ele fala ai de... Depois de tudo que ele vê, olha o texto comigo, vamos ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, eu vi o quê? E aí ele vai definir o que ele viu. Um dia eu prego só sobre o que ele viu, tá bom? Um
dia eu prego só sobre o que ele viu. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Vem. Acima dele havia, viu o templo, viu? Lá no céu vai ter um templo lá no céu, viu? Ah, não gosta, vai. Não gosta de igreja, vai se lascar. Acima dele havia serafins. Ó, o texto que diz que acima dele tinha serafins. Cada um com 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Olha só, 2 asas cobrem as pernas, 2 cobrem o rosto, as 2 que voam, o coração está aberto. Porque toda vez que você deixa essa parte aqui, ó, que é adoração com as mãos levantadas, para você deixar o teu coração exposto. Vem. Diziam em alta voz, um dia eu vou pregar só sobre isso. Venha, só vem para o culto, irmão. Vem que uma hora eu solto. Ficou curioso? Vem para o culto. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí, ó, toda a terra está cheia da sua. Olha que interessante. Até aqui Isaías dizia assim, ó: ai de ti, a terra está suja, a terra está contaminada, a terra está prostituída, a terra está em pecado. Até aqui, palavra de condenação. Mas quando os serafins, ele vê os céus abertos, olha que paradoxo doido. Você está aqui na terra, vendo a terra, julgando ela, apontando, condenando, dizendo, falando mal, fofocando. Às vezes você olha para o irmão e fala: ah, aquele irmão ali tem isso, aquele irmão tem o quê? Fofocando, vendo defeito, vendo problema. Mas quando os céus se abrem, você começa a ver a partir da ótica dos céus. E olha o que ele diz que ele viu, porque ele está dizendo que ele viu. Ele já está pregando o que ele viu. O que ele viu? Ele viu a terra cheia da sua. Ou seja, irmão, fique tranquilo, Deus decidiu fazer você o pó da terra. Não é pecado você ser pó da terra, porque pó da terra não representa que você é carnal. Pó da terra representa que você é humano. Sou humano, não consigo ser perfeito, e o Senhor vem e me leva a lembro na carne, ok? Agora escute, não é pecado ser pó da terra. Pecado é não estar cheio da glória. Ah, meu irmão, irmão, não é novena não, irmão, não é missa não, irmão, pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus aí, me ajuda o pregador. Sabe o que significa? Quando você vê um morador de rua, viciado, traficante, as irmãs que foram para o prostíbulo sexta-feira, foi lindo demais o trabalho do prostíbulo. 2 almas voltaram para Jesus, 3 almas na verdade, porque um estava fazendo um programa lá e encontrou uma eu tenho que voltar para ela. O irmão da igreja estava lá na zona, irmão. E aí elas foram lá, e sabe o que eu orei para elas aqui antes delas irem em consagração? Que vocês vão com os olhos do Senhor e não com os olhos de vocês. Por isso que não foi qualquer um que foi não, viu? Por isso que teve irmã aqui que não foi. Primeiro precisa ter os céus abertos, porque senão você chega no prostíbulo e olha para aquelas mulheres com os olhos da terra. Você tem que chegar nesse lugar e olhar com os olhos dos céus. Quando elas entraram lá, eu não entrei junto, mas elas entraram e vieram me trazendo toda a informação. Para mim não tem prostituta lá, para mim tem mãe de família, para mim tem pastora lá, para mim tem avivalistas lá. Ei, essas mulheres aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Jesus via a prostituta assim, Jesus via o pecador assim. Jesus não tinha crise com ninguém, só com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram hipócritas. E Jesus tem problema com hipocrisia. Jesus não tem problema que você confesse o teu pecado. Jesus tem problema quando você tenta esconder o teu pecado no defeito do outro. I'm gonna repeat for you. Jesus não tem problema com o teu pecado, porque Ele morreu para o teu pecado. Agora Jesus tem problema com a hipocrisia, porque hipocrisia é apontar o defeito do outro para esconder o seu. Jesus tem problema com o hipócrita. Jesus não tem problema com o cara que está com defeito. Jesus tem problema com aquele que esconde o seu defeito, o seu pecado, julgando o outro. Pegou ou não pegou? Aí olha o que acontece. A terra está cheia da sua glória. Vem. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces. Aqui eu não sei se você sabe, mas Jesus agora, o Senhor está curando os ouvidos dele, porque primeiro ele está vendo. Olha só, Isaías, antes de ser tocado os lábios, ó, isso aqui, irmão, não tem no chat GPT, nem no Google. Você deveria pagar uma pizza para o teu pastor, depois de uma palavra dessa. Preste atenção. Isaías, antes de ter os lábios tocados, purificado, ele teve os seus olhos abertos, porque ele viu, e ele teve os seus ouvidos estampados. Por quê, Fabiano? Porque aqui o texto diz que ele ouve
e declara o que ele ouviu. Ele diz: as suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Isaías, antes de reconhecer que os lábios precisavam ser tocados, precisou ter os olhos abertos e os ouvidos. Porque quem não tem os olhos abertos para ver o Senhor, não se relaciona com Ele. E quem não tem os ouvidos abertos para ouvir o Senhor, não sabe para onde ir. Você está aqui, irmão? Não tem no Google, pode ir lá procurar. É revelação vinda direto do trono de Deus, como um presente para você. Só porque você disse hoje que ama a palavra, o Senhor está te entregando uma baita palavra. Amém ou não amém? E aí o que acontece, pastor? Vem para o verso 5. Então eu disse, agora a boca começa a funcionar, né? Estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo, no meio de pessoas de lábios impuros, ou no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos... Aqui está o rei de volta com R maiúsculo. Você tem que deixar de ver o governo da terra para ver o governo dos céus. E olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que os seus lábios é impuro. Uma terceira característica de alguém que ouve o seu chamado e que está ouvindo o seu chamado é que ele não está mais apontando o defeito do outro. Irmão, me perdoe. Você ainda vê defeito, você ainda vê problema, você ainda critica, você ainda julga, você ainda fala mal do teu irmão, você ainda faz fofoca. O defeito do outro ainda te incomoda. Não, eu vou ter que falar, Senhor, eu vou ter que falar. O defeito do outro ainda te incomoda. Então você ainda não ouviu o seu chamado. Porque uma das coisas que você precisa para ouvir o seu chamado é parar de olhar para o outro e olhar para você. Uma das coisas que evidencia uma pessoa que foi chamada para dar uma resposta para os céus e ir pregar, irmão, Deus não vai te enviar enquanto você for fofoqueiro, irmão. Porque se você é fofoqueiro, quem usa a tua boca é o diabo. Mas não é Deus. E a tua boca, ou você abre ela para amaldiçoar, ou para abençoar, ou para trazer vida, ou para trazer morte. É por isso que Jesus vai dizer que na nossa língua está o poder da vida e da morte. Pior do que o que você come, irmão, ingere é o que você bota para fora, porque a boca fala o que está cheio, o coração. Então Isaías agora, ele está dizendo o seguinte: eu estou lascado. Por quê? Porque eu sempre vi defeito do outro, mas agora estou vendo defeito. Antes eu via defeito do pastor, antes eu via defeito do ministro de louvor, antes eu via defeito do irmão. Irmão, quando Deus mostra o defeito de alguém para você, ou permite você enxergar o erro do outro, você que é bobo que não entendeu. Porque sábio é, Provérbios diz, aquele que aprende com o erro do outro. Meu pastor diz assim, ó: tudo que pode dar certo eu não te ensino, mas o que dá errado, senta comigo que eu vou te dar uma lista do que dá errado. Você entende isso? É muito mais fácil eu te ensinar o que dá errado, o que não dá certo, que te ensinar o que dá certo, irmão. Porque talvez o que dá certo com você não dá certo comigo, mas o que deu errado comigo pode dar errado com você. Então, enquanto eu só estou vendo o defeito do outro, irmão, um dia eu escutei o Malafaia falar isso. Eu já fui da Malafaia, já tive carteira assinada pelo Malafaia. Ele disse: aquilo que você mais se incomoda, evidencia o teu chamado. Não está legal? Faz melhor. Um dia um irmão chegou para mim na época, uns anos atrás, e veio reclamar do líder de louvor da igreja. Falou: pastor, queria te sentar contigo, ter um pouquinho de gabinete. Irmão, quando você quer ter gabinete comigo, vem falar mal da tua vida para mim, não da vida dos outros. E para mim, quem pede para ter gabinete, para falar mal da vida do outro, irmão, eu nem dou bola. Aí ele falou assim: pastor, eu preciso de um tempo de gabinete com o pastor. Eu falei: então tá bom, vamos sentar. Quando ele chegou, irmão, ele veio e soltou a bomba. Ele estava com problema com o líder de louvor. É, porque ele fala para chegar na hora, mas ele não chega. Eu olhei para ele e falei bem assim: então, pega como exemplo, o dia que você for líder de louvor, não cometa o erro que ele comete. Porque tudo aquilo que Deus permite você enxergar de defeito no outro, não é para o outro mudar, é para você não fazer isso. I'm gonna repeat for you. Tudo aquilo, eu vou falar. Tudo aquilo que Deus permite você ver de erro do outro, não é para que o outro mude, é para que você não faça igual. Irmão, eu vou ter que repetir que você dá glória a Deus melhor do que você deu. Pelo amor de Deus, eu vou falar de volta e você dá glória a Deus, irmão de crente que vai morar no céu. Todo erro, todo defeito, toda falha que Deus permite você ver na vida do outro, não é para que o outro mude, é para que você não faça igual.
Louvor também. Viu que esquentou aqui? Esquenta aí, gente. Eu vou botar um pedalzinho na minha assim. Aí eu aperto o pedal, faz tudo. Isaías, no ano que teve os seus olhos abertos e passou a enxergar os céus, também passou a ouvir os céus, porque ele não só viu, ele também ouviu as vozes, e ele ouviu os anjos, serafins dizendo: Santo, 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 poderoso Deus eterno. Vem essa, Fabiano. Que há de vir. Meu Deus, Davi Silva é forte demais. Santo, o poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Santo, o poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Ele viu, ouviu, e depois que ele viu e ouviu, ele parou de ver o mal e ouvir fofoca. Agora ele entendeu que não é sobre o outro mudar, é sobre eu mudar. Por isso eu soltei no Instagram hoje lá, não sei se você pegou. Me acompanha lá, me ajuda, compartilha a palavra de Deus. Assim como o ferro afia o ferro, Provérbios 27, 17. O irmão afia o irmão. E o que é afiar? Nada mais é do que preparar o fio do outro lado. Só que o ferro afiando o ferro, tá? O meio manja disso aqui. Se não tem um azeitinho que é o Espírito Santo, lascou. Ferro batendo no ferro, dá o quê, Ney? Atrito. Aí isso que acontece no meio da igreja. Quando dá o atrito, fecha a cara. Quando dá o atrito, aceda. Quando dá o atrito, não vem para a igreja. Quando dá o atrito, ai, acho que eu vou trocar de igreja. É o atrito que te molda. Aí você vem, 3 meses está bacana. Você conhece o irmão e fala: meu Deus, o melhor povo do mundo está ali. Já vou falando para você que está vindo para cá e congregar aqui. Não tem como escapar do atrito. É lindo, maravilhoso, o pastor é bacana, gente boa, mas vai chegar uma hora que vai dar o atrito. E é geralmente na hora do atrito que vem a crise. Ai, estava tão bom. Aí vem aquele papo assim: viu, irmão, não era bem aquilo que eu imaginei. Irmão, ninguém é o que você imagina. O problema não está no outro, o problema está nos teus olhos. Are you gonna repeat for you? The problem I have in your eyes. O problema está nos seus olhos. Não é o irmão que vai parar de dar problema, é você que vai parar de ver problema no irmão. Isaías parou de dizer: ai de ti, ai de ti. Naquele dia ele disse: ai de, porque eu sou um homem de lábios. E aqui isso aqui mexe comigo, Jonas. Porque todo mundo que reconhece precisa reconhecer a área que está errando. Ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sei se você entende isso aqui. Alguns vão dizer que ele era fofoqueiro, mas eu vou dizer melhor para você. Quando ele fala: eu sou um homem de lábios impuros, é porque ele reconhece que ele fala mal da vida dos outros, mas nunca parou para apontar para os seus erros. Ele fala do erro de todos, mas nunca parou para apontar para os seus erros. Ele fala do defeito de todo mundo, mas ele nunca parou para apontar para os seus defeitos. Ele fala: maldito sou eu, por quê? Porque os meus olhos viram o Senhor e eu estou lascado. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Se ele falasse: eu sou um homem de olhos impuros, Deus tocava nos olhos. Se ele falasse: eu sou um homem de mãos impuras, tocaria nas mãos, porque se a tua mão te faz pecar, corta fora. É melhor entrar no céu sem uma mão do que entrar com as duas. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os, porque é melhor você entrar sem um deles no céu do que entrar enxergando. E aí Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros. Sabe por quê?
Porque Deus nunca vai mudar você na área que você não reconhece que precisa de mudança. Ah, falei. Aí eu gonna repeat for you. Escute, Deus nunca vai tocar em você, mudar você, ajudar você a ser transformado numa área que você não reconhece que precisa ser transformado. Conheci uma irmã, a vida é uma desgraça, até hoje é uma desgraça. Pensa uma pessoa orgulhosa, vive de desculpa. Ela falava assim, pastor, meu único pé, já com a voz detonada de cigarro, pulmão podre, desse jeito. E ela fala, meu único pecado é fumar. Pensa numa irmã que usava 2 caixões para enterrar ela, um para ela e o outro para a língua dela. Falava mal de todo mundo, mas o pecado dela era único, era fumar. Irmão, Deus não está preocupado com... Não está preocupado, irmão. Agora, se você reconhecer que aquela área é uma área que precisa ser tocada, Ele vem e toca você com brasas tiradas do altar. Sabe o que significa ser tocado? Com brasas tiradas do altar de Deus, numa área que você reconhece. É que existem coisas que você não muda. Existem coisas que você não tem capacidade de transformar sozinho. Existem coisas que Deus só precisa que você reconheça, porque Ele faz o resto do trabalho. Não, você não pegou, irmão. É aquele tipo de coisa que você sabe que você não consegue. Você fala, Jesus, eu já tentei, eu não consigo. Jesus não está atrás do teu esforço para mudar. Jesus está atrás da tua sinceridade, porque é um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. É por isso que Deus rejeitou Saul. E olhando aparentemente, parece que o pecado de Saul era muito menor do que o de Davi. Mas Deus rejeita Saul e continua com Davi. Olha que interessante, Saul pecou, sim ou não? Fez 2 besteiras na vida dele. Uma foi sacrificar, sem ter autoridade para sacrificar. E a outra foi poupar quem não deveria poupar. Aí o Senhor o rejeita. Agora olha que interessante, pastor Lucas. Quando Samuel chega e fala assim, Saul, Deus te rejeitou, acabou para você, você não vai mais ser rei. Ele chega a rasgar a orla do manto do profeta Samuel, dizendo assim, por favor, volta comigo e me honre perante os meus anciões. Reputação. Ele não se arrependeu, só sentiu um pouquinho de remorso. Então na hora de voltar, por favor, puxa as crianças para cá, só para mim não cair em cima delas. Tira, por favor. Olha que interessante. Olha que forte isso. Saul não quis aceitar o erro que ele cometeu. Não quis aceitar o erro que ele cometeu. E pô, ei, olha para mim, deixa as crianças lá, irmão, não se distraia, presta atenção aqui, look at me, please. Deixa eles. Saul não aceitou não ser honrado. Davi, entretanto, quando vai para Salmo 51 e começa a orar a respeito do pecado que ele mesmo cometeu, que foi muito pior. Não foi para a guerra, já era um pecado feio, porque os reis iam para a guerra, não era o povo, eram os reis. No tempo que os reis iam para a guerra, ele não foi para a guerra, se acomodou, dormiu, 11 horas da manhã ele levanta, vê Betseba tomando seu banhinho, fica doido, irmão, todo dia ele via ela, mas naquele dia ele não estava no lugar que não deveria estar. Ele olha para ela, deseja ela, se deita com ela, engravida ela, e agora para cobrir os pecados dele, de adultério com ela, manda trazer Urias, que é o marido dela, pega Urias, tenta fazer de tudo, o cara é fiel, o cara honra ele, o cara não se deita com a esposa, fala, não, volta com a esposa, não, vou ficar aqui porque eu estou em serviço. Aí como ele sabe que não tem como fazer, que o cara é fiel a ele, olha só, o cara pegou a mulher do cara mais leal a ele, pelo amor de Deus. Aí ele manda ele de volta para o campo de batalha e pede para Joabe colocar ele na linha de frente, onde ele não tinha legalidade, autoridade para estar. E sabe o que acontece? Está cheio de pastor que faz isso, bota você num lugar que você não tem autoridade para estar. Então quando o pastor não te botar para fazer alguma coisa aqui, fica quieto, pega a chupetinha, porque muitas vezes a gente sabe que não dá para você botar você numa linha onde você pode morrer. E sabe o que a Bíblia declara? Que Urias morre. Sangue de inocente nas mãos de Davi. O próprio Deus diz através do profeta Natã o seguinte: Davi não vai construir o meu templo, porque as suas mãos estão com sangue de inocente. Mas Davi
continua sendo segundo o coração de... Sabe por quê? Porque Salmo 51, Davi chega, começa a oração e fala: pode tirar tudo de mim, arranca tudo, não precisa mais do reino, não precisa mais de trono, não precisa de dinheiro, mas por favor, poupa-me o teu Santo Espírito, poupa-me o teu Santo Espírito, poupa-me o teu Santo Espírito. Sabe o que é isso? Reconhecimento, irmão, de que não dá para viver sem a presença de Deus. Olha que poderoso. Saul fez coisa que não era tão feia quanto que Davi fez, mas Deus rejeitou. Davi continuou sendo segundo o coração de Deus, porque tinha sinceridade no seu coração. Posso falar uma coisa para você? Uma das matérias-primas para Deus usar a sua vida: sinceridade. O que é sinceridade, pastor? É sincera. A palavra sinceridade vem de uma cultura onde, quando o vaso se quebrava, eles colavam o vaso e passavam uma cera em volta do vaso, para de certa forma deixar o vaso apresentável. Mas se colocasse alguma coisa dentro do vaso, ele estourava. Por quê? Porque ele era um vaso que estava com cera, mas não era um vaso de honra, era um vaso de desonra. Por isso, quando se ia comprar o vaso, perguntava: você quer vaso com cera ou sem cera? Sinceridade ou sem sinceridade? Falava: eu quero um vaso sem cera. Sinceridade, ou seja, transparente, onde as marcas, irmão, porque não tem como você esconder Deus. O problema da pessoa que não é sincera é que ela é hipócrita, tentando enganar Deus. Sabe por quê? Porque você pode até enganar o teu próximo, mas Deus conhece verdadeiramente seu coração. Então o chamado, ele precisa ser sincero. E todo sincero vai dar a resposta certa para o Senhor. A resposta certa não é eu vou, a resposta certa é me prepara, porque eu não tenho estrutura. Por isso a quem Ele chama, Ele também capacita, justifica, glorifica. Sabe o que acontece? Isaías, ele reconhece, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Aí agora ele começa a caminhar para viver o chamado dele. O anjo vem com uma tenaz. Olha que ele fala: estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e viu pessoas de lábios impuros, meus olhos porém viram o rei dos senhores dos exércitos. Vem, próximo verso, verso 6. Então dos serafins voou em minha direção, lá de cima. Diga comigo: serafim está em cima, 24 anciões está no trono, e os querubins estão embaixo. Ele vem lá de cima, em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Uma tenaz é tipo como é o nome aí daqueles alicatão que a gente usa para cortar? Turquesa. É igual uma turquesa bem grandona. Tenaz é um instrumento, uma ferramenta que você consegue trabalhar tirando coisas do fogo e colocando no fogo. É igualzinho uma turquesa, mas bem grandona. E ele pega aquela tenaz, pega aquela brasa direta do... Irmão, é uma brasa, irmão. Se uma brasa já faz o que faz, imagine o nosso Deus, que é um fogo consumidor. Se uma brasa muda em você, quanto mais se relacionar com o próprio Deus vivo. Deus é um fogo consumidor, irmão. É por isso que quando o Senhor chamou Moisés, Deus chamou ele através de uma sarça que queimava, mas não consumia. Eu amo meu Deus, irmão, porque Ele é caliente, fuego. Sempre que me olhares, quero que me encontres, com fuego em mi coração, com lágrimas em mis rollos, quebrantado aos tus pies. Fogo no coração. Então os serafins vêm, próximo versículo, meu príncipe, para nós encerrar. Tocou meus lábios e com a brasa, com os lábios com brasa, e disse: veja, que agora você pode enxergar. Enquanto você estava com os olhos fechados, só vendo o defeito do outro, se alguém falasse mal de você, defeito de você, era calúnia, era perseguição, é porque a pessoa tem um problema pessoal com você. Mas a partir do momento que os teus olhos se abrem, agora o Senhor pode olhar para você e dizer: veja! E Ele não diz veja qualquer coisa, Ele disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios. E agora a sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados.
Vem. Outro dia eu prego sobre a culpa e o pecado. Então ouvi o Senhor perguntar. Olha só. Agora ele viu, e a partir da visão agora ele vê o que o Senhor faz para ele. Ele ouviu os anjos e agora ele ouve o que o Senhor quer falar com ele. Porque o chamado está ligado diretamente a Deus te trazer para Ele, para te devolver os sentidos celestiais, ouvido, ver, sentir, como os céus. E agora Ele diz: a quem enviarei como mensageiro a este povo? Irmão, o que mais me chama a atenção nesse texto, talvez você nunca atentou para isso, é que Deus não está enviando Jeremias. Deus está perguntando: quem vai ir? Não é Deus quem envia, porque o chamado não é ir, o chamado é voltar. Mas é Deus fazendo uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías ele fala: eu vou, estou aqui, envia-me. Uma coisa é Deus pegar você e te jogar, outra coisa é você falar: Senhor, eu quero ir. Posso falar uma coisa para você? Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. No exército, ninguém te obriga, é você que se voluntariaria. É por isso que Paulo vai falar para Timóteo, que aquele que deseja se envolver nas causas de Deus, militar nas causas de Deus, se alistar na obra de Deus, não pode estar envolvido com qualquer coisa secular, coisas mundanas. Paulo fala para Timóteo: aquele que se alista, ele se alia a um propósito. Deus não quer te enviar sem primeiro te ter. O que está acontecendo com Isaías, pastor? Isaías, Deus está tendo Isaías. Quando é que Deus me tem, Fabiano? Não é quando eu toco, canto, prego, é quando eu reconheço que sou um pecador, quando eu reconheço as minhas áreas que precisam mudar. Quando é que Deus me tem? Irmão, Deus não me tem, irmão, porque eu estou viajando o Brasil pregando evangelho. Deus me tem quando eu estou no secreto e ali para Ele estou confessando as minhas mazelas. Qual é a verdadeira oração que Deus ouve? Não é aquela oração formal que se fala: ó soberano Deus. É aquela, ninguém está aqui, né? Pera aí. Qual é a oração que tem validade para Deus? Qual é a oração que é verdadeira para Deus? Não é oração bonita, é oração sincera. E sabe o que acontece? Toda vez que eu entro para orar, alguma coisa de mim tem que sair e alguma coisa dele tem que entrar. Se você dobrou o joelho, nada saiu e nada entrou, porque não vai entrar se não sair primeiro. Primeiro se remove as cinzas velhas, depois bota a lenha nova. Se eu entrar, não dobrar meu joelho em casa, orar, mas não tiver arrependimento, por isso, 1 Coríntios capítulo 7, verso 14: se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se arrepender, não adianta eu dobrar meu joelho e fazer uma oração linda. Quando eu dobro o meu joelho, alguma coisa de mim tem que ficar, para que alguma coisa dele entre. Sabe o que está acontecendo aqui? É Isaías entregando lábios impuros, dizendo: Senhor, esses lábios não podem anunciar a tua palavra, então eu entrego para o Senhor por meio da confissão. Mas a partir de confissão, de um lábio entregado a Deus, Deus pega esses lábios, purifica e fala: agora eu vou usar esses lábios para a minha glória, para a minha honra. E aonde eu te enviar, tu irá, e aonde eu te levar, você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar. E aí sabe o que acontece? Eu encerro aqui. Isaías se torna o profeta mais importante do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele se torna um profeta messiânico. O que isso significa, Ney? Que ele foi o cara que uniu Antigo Testamento e Novo Testamento. Isaías, ele é o cara da junção
ele junta a lei com a graça. Ele junta o padrão antigo com o padrão novo. Ele junta o passado com o presente, até porque Deus anuncia o fim desde o princípio. Isaías se torna o profeta que liga o Antigo Testamento do Novo Testamento, mas era um cara que estava com os lábios sujos. Uma das evidências do verdadeiro homem e mulher que está sendo chamado por Deus é que ela não está apontando para o defeito do outro, ela está apontando para o seu próprio defeito. Ela não está incomodada com o outro, ela está incomodada consigo. Não está falando do outro, está falando dela. Havia um pregador que dizia: ei, quando forem falar mal de mim, por favor, não me deixe de fora, porque eu tenho muita coisa para falar mal de mim também. Quem entende essa palavra? Quem entende essa palavra? Quem está vivendo o seu verdadeiro chamado, não está indo, está sempre retornando, voltando para a presença. Quem está vivendo o seu chamado, está matando o seu orgulho diariamente, porque Deus não vai enviar o orgulhoso, Ele vai abater o orgulhoso. E quem está vivendo o seu chamado, irmão, está com sinceridade no coração, sempre reconhecendo que o problema, irmão, enquanto você não reconhecer que o problema não é o outro, é você, você nunca vai ouvir a voz de Deus dizendo: quem eu vou enviar? Deus não pode enviar quem condena, Deus tem que enviar quem ama. Nós não fomos chamados para condenar, nós somos chamados para amar. Nós não fomos chamados para dizer que está errado, nós somos chamados para fazer o que é certo, porque fazendo o que é certo, nós vamos evidenciar por meio do certo o que é que está errado. Você veio para esse culto ou ficou em casa? Dá um glória a Deus e um aleluia, uma salva de palmas e se coloca de pé em nome de Jesus. Toca-nos, Senhor, toca-nos, Senhor, com brasas vivas do altar. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 diga! Poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo. Toca-nos, diga, 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 toca-nos, toca-nos. Levante as suas mãos lá em cima, lá no terceiro andar. Diga, suas vozes. Toca no Senhor, diga, toca-me, toca-me. Toca-me, Senhor, diga, toca-me, Senhor, toca.
Isaías só vai fazer alguma coisa depois de ouvir essa palavra. Então até o capítulo 6 ele era profeta. Diga, Isaías era profeta. Mas a partir do capítulo 6 ele se torna profético. Diga, profético. Qual é a diferença, pastor? O profeta profetiza, o profético encarna. É por isso que lá em João capítulo de número 1, quando vão perguntar para João Batista quem ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Ele diz: eu estou aqui encarnando uma profecia. Deus não te chamou para ser profeta, Deus te chamou para ser profético. Porque o profético também vai profetizar, mas o profético vai andar debaixo de uma profecia, ele vai encarnar aquela profecia, ele vai viver aquela profecia. Então Isaías no capítulo 6, ele ouve o chamado, e o chamado não tem a ver com o que ele ia falar para os outros, o chamado tinha a ver com a palavra que ele assumiu para ele. É igual Jeremias, quando nós falamos a respeito do propósito. Jeremias recebe uma palavra, depois recebe uma palavra para os outros, mas a primeira palavra era para ele. E hoje eu te entreguei aqui algumas evidências de alguém que está sendo chamado por Deus. Você precisa entender, senão você vai achar que chamado é fazer, chamado é ir. Mas chamado, irmão, não tem a ver com o que eu faço. Missão tem a ver com o que eu faço. Propósito tem a ver com quem eu me torno. E chamado tem a ver com quem eu estou. Que não dá para mim ir e não ir com ele. É por isso que um dia Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, então nós não iremos. É por isso que Pedro disse: mestre, para quem nós iremos? Chamado não é para onde você vai, chamado é com quem você está. Diga para alguém: chamado não é o que você faz, chamado é a quem você pertence. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Isso é culto à palavra. Talvez não faça sentido hoje, mas pode ter certeza